Nós temos por hábito classificar os materiais em função daquilo que produz a polarização. Então, nós classificamos os materiais dielétricos em 4 grandes categorias, né? Algumas categorias são relativamente raras de você encontrar. É curioso porque isso é muito diferente do magnetismo. O magnetismo, nós temos uma gama muito grande de materiais magnéticos. E um dos materiais magnéticos são os ferromagnetos, ou materiais ferromagnéticos. Os ímãs, em resumo, né? Muito comuns. No entanto, o análogo dos materiais ferromagnéticos já é mais raro. São os materiais denominados ferroelétricos. Veja, é em analogia com os ferromagnéticos. O nome é em analogia, né? São materiais raros. Por exemplo, um cristal constituído por titanato de bário. E aí eu estou mostrando nessa figura a célula unitária, digamos assim, do titanato de bário. Vocês vejam que o mero deslocamento do titânio ele pode levar a uma situação curiosa de fazer com que cada porçãozinha fique polarizada. De forma que, como ocorre com a água, pode acontecer também no caso de alguns sólidos, né? São os materiais, né, ferroelétricos. Os materiais ferroelétricos, eles têm muita coisa em comum com os materiais ferromagnéticos, né? Eles formam uma estrutura de domínios, por exemplo, né, onde em cada domínio a polarização, né, é diferente. Mas, como um todo, a polarização desses materiais é diferente de zero. De certa forma, são materiais que exibem em caráter permanente um momento de dipolo e exibem em caráter permanente uma polarização. É claro que a gente pode ampliar, né, esse efeito aplicando ao material um campo elétrico externo. Sim, a polarização há de aumentar como resultado do campo elétrico externo. Exatamente como acontece no caso de um material ferromagnético, quando você sujeita esse material a um campo magnético externo. De forma que os materiais ferroelétricos, eles exibem uma polarização. Eles produzem campos elétricos a despeito de não ter nenhum agente externo, de forma que exibem isso de uma forma natural. Como disse antes, são materiais muito raros, né, os materiais ferroelétricos, mas de qualquer maneira eles existem, né?
Uma forma da gente induzir uma polarização no material é uma forma relativamente simples, né, de induzir uma polarização. Qual seja, você tem aqui um material qualquer e você coloca um campo elétrico externo, aplica um campo elétrico externo. Ao fazer isso, você consegue polarizar os materiais dielétricos. De forma que, em princípio, todo material tem uma componente dielétrica. Acontece que quando você remove o campo externo, quase todos os materiais vão exibir uma polarização nula. Remover o agente que provoca a polarização, acaba a polarização. Existem, no entanto, alguns materiais conhecidos como eletretos, e com grandes aplicações, né, do ponto de vista tecnológico, que quando você aplica um campo externo aos eletretos, eles se comportam como as demais substâncias, né, os demais dielétricos, né, eles se polarizam, claro, é uma resposta ao campo externo. Mas o que acontece de diferente nos eletretos é que, ao retirar o campo elétrico externo, os eletretos continuam exibindo ainda uma polarização. É nisso que eles são diferentes dos demais materiais, né? Eles se polarizam sob ação de um campo elétrico externo, porque essa é a maneira mais fácil de polarizar um material. Aplica um campo externo. Aplicando o campo externo, você vai separar as cargas negativas e positivas, os núcleos dos elétrons, né? Cada átomo há de se polarizar, né? Há de se polarizar, né? Então, vamos ver aqui nessa animação o que acontece quando você coloca um campo externo. Os momentos de dipolo estão nas mais diferentes orientações, o campo elétrico orienta os momentos de dipolo. É claro que nessa animação a coisa está um pouco exagerada. Por quê? Nessa animação, o que estamos mostrando, né, é o seguinte: se você não tem um campo externo, cada um aponta numa direção, com o campo externo, de acordo com a animação, todas se orientam preferencialmente nessa direção. O fato é que os momentos de dipolo se alinham com o campo externo, de forma que o momento de dipolo aqui ele é paralelo e tem o mesmo sentido do campo externo, do campo elétrico externo, né? Ora, por que acontece isso quando nós aplicamos um campo elétrico externo a um material? É que, se ele tem um momento de dipolo, fica mais fácil de entender isso ainda. Se não tem, ele adquire. De qualquer maneira, a energia, né, é igual a menos P escalar E, ou seja, igual a menos P vezes E o campo externo, vezes cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre P e E. Esse ângulo é o ângulo θ. Ora, a energia será mínima quando U for igual a menos PE. E essa é a situação mais favorável, mais favorecida, que é exatamente o caso em que θ é igual a zero. Quando θ é igual a zero, o campo elétrico está neste sentido e nessa direção, e o momento de dipolo está na mesma direção e no mesmo sentido.
Esse aqui é o campo elétrico aplicado, o campo elétrico externo aplicado. Consequentemente, aplicou um campo elétrico, a tendência dos materiais é de adquirir um momento de dipolo, uma distribuição de momento de dipolo, considerado uma região grande, diferente de zero, a soma, o material então se polariza. Os eletretos são materiais que, depois que você remove o campo, eles continuam polarizados, né? Essa que é a distinção dos demais materiais, né? Existem materiais que se polarizam mediante o aquecimento, né? De forma que esses materiais, conhecidos como piroelétricos, né, eles se polarizam mediante a aplicação de um campo externo. A turmalina, por exemplo, é uma pedra preciosa que exibe este fenômeno. Você esquenta e a turmalina se polariza. Ela produz um campo elétrico, porque ela adquire uma polarização. Um momento de dipolo por unidade de volume diferente de zero. Finalmente, existem materiais que se polarizam, adquirem uma polarização mediante a aplicação de pressões sobre o material, né? Então, esses materiais são conhecidos como materiais piezoelétricos. E são materiais bastante úteis, né? O airbag, ele é disparado assim, mediante pressão, produz uma corrente elétrica. Pronto, é o que você precisa.